O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos encontrassem na barca, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e diziam: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu a barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subistes na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostou-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia desembarcar em Genesaré, os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar na barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, São Domingo de Gusmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia de São Domingo de Gusmão, um grande pregador do Evangelho. Quero ressaltar alguns pontos do Evangelho de hoje. Primeiro, depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. É a continuação do Evangelho de ontem, depois que ele multiplicou os pães. Uma grande multidão o consumia. Então Jesus sai para rezar. Então a oração é o abastecer-se de nossas almas. Você se agita durante o dia, faz as coisas, ajudam as pessoas, deve ir lá no Mestre, abastecer-se dele. Então, é aconselhável que se faça uma oração silenciosa e das orações silenciosas meditativas, para que a alma seja preenchida da graça de Deus. Falar menos e ouvir mais o que o Mestre tem a dizer. Rezar em qualidade
e não quantidade. Fazer uma experiência com Deus e principalmente sair de lá abastecido por sua graça. A barca de Pedro entra no mar, está agitada por causa do vento. 3 da manhã, lembrando a hora da misericórdia, às 3 da tarde, mas como é noite, o mar é revolto, lembra-se a maldade que se tem no mundo e as ações de Satanás, que vem tirar a barca da sua tranquilidade. Longe da terra, se agita. Jesus vai até os discípulos, andando sobre as águas. O andar sobre as águas, ele está acima das intempéries do mundo, das nossas dificuldades, das perseguições, das doenças, das dores. Ele está acima. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é Deus. Avistou os discípulos e ficou apavorados. Do apavoramento vem o medo, porque eles não conseguiam identificar quem eram. À noite nós temos visão turva, por isso que Satanás sempre prefere a noite, porque nós temos a claridade do dia. A luz do dia é lembrando a ressurreição do Senhor. À noite lembra-se os 3 dias de escuridão em que o Senhor estava no túmulo. Portanto, com a visão turva, o texto diz, gritaram de medo. Quando Jesus está longe de nós, quando Ele não está perto, quando a gente não procura Ele e se faz procurar, Ele fica longe. Ao ficar longe, a gente não avista. A gente tem apavoramento e medo. O pecado provoca isso em nós. Quem está longe de Deus tem medo de tudo. Jesus, porém, falou: coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus avistou e viu o apavoramento. Lembre-se, os discípulos parados, e é Jesus que vem. Lembre-se que Ele que vem sempre ao nosso encontro. Ele vem atrás das nossas misérias. Ele vem. Vê o nosso apavoramento e diz: coragem, sou eu, não tenha medo. O Pedro, simbolizado na fé, chefe dos discípulos, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas. Eu sou seu discípulo, eu quero imitar o mestre. Mesmo aqui eu querendo uma prova para saber quem és. O Pedro andou. Olhe como que a palavra de Jesus tem poder. A palavra dele foi: vem. Veio. Desceu da barca, começou a andar em direção a Jesus. Então Pedro estava olhando Jesus. Mas ele viu o vento. Ele sentiu o vento. As águas balançavam. E ele não olhou nos olhos de Jesus. Então ele afundou. Nós devemos olhar no rosto de Jesus e na direção de Jesus. Quando a gente não anda na direção de Jesus, a gente afunda. Pedro sabia nadar. Ele sabe nadar porque era pescador. E ele estava afundando. Afundou porque não olha para Jesus, não está na direção de Jesus, começa a afundar. Se a gente não reza, não busca Jesus na Eucaristia, a gente afunda. Porque a gente não olha para os olhos fixos de Jesus.
a gente olha para outro lugar. Jesus está na frente, mas eu olho para outros lugares a não ser a Jesus. Afundou e ele gritou: socorro, socorro. Mas como que alguém que vai gritar socorro se sabe nadar? Que Pedro entendeu que a salvação só vem de Jesus. Jesus deu a mão, tirou, falou: homens de pouca fé. Todas as vezes que a gente não tem olhos fixos em Jesus, o nosso dia inteiro não é de Jesus. A gente vai lembrar de Jesus à noite, ou a gente vai lembrar de Jesus quando a gente está afundando. Aí já afundou, vai ser difícil de você tirar. Você tem que ficar com os olhos fixos em Jesus para não afundar, para você permanecer em pé, os olhos fixos. Você tem olhos fixos em Jesus, mas olha o tempo, as situações agitam você e você não fica com os olhos fixos em Jesus. Você quer salvar os outros, mas não se salva. Você quer rezar para os outros se converter, mas mesmo você está afundando. Olhos fixos em Jesus, porque quem nos tira do afundar é Jesus. Com isso, nosso Senhor acalmou o mar e a barca. Aí Pedro olha para Jesus e diz assim: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Todas as vezes que queremos salvar nós mesmos por nossa força, caímos. Você precisa contar com a graça de Deus. Mas padre, eu quero que esse se converta, eu quero que me converta. Você já está sendo soberbo. Você só precisa querer. Quem faz é Deus. Não chega a pessoa por causa do livre-arbítrio. Mas você não sabe do querer de Deus. Quem sabe Nosso Senhor quer que aquela pessoa fique lá um pouquinho ou embaixo afundada para gritar socorro. Ela precisa gritar. Você está gritando por ela. Ela precisa querer. Portanto, hoje é dia de São Domingo de Gusmão. São Domingos foi um menino muito prodígio, inteligente, estudioso, uma família católica. Ele era de uma família nobre da Itália. E sendo nobre, se empenhou sempre nas dedicações às orações e à fé. Sua mãe estava fazendo uma novena para buscar a santidade do seu filho. E ao fazer uma novena, Nosso Senhor deu a ela uma visão, em que Domingos estava saindo pela sua boca chamas de fogo. Igual esse menino ia incendiar o mundo. Sua mãe, preocupada, começou a rezar mais e mais. Ele se tornou um padre diocesano na Itália, mas logo quando foi crescendo, percebeu a sua importância como pregador do Evangelho. Sua eloquência, suas preparações sobre os padres da igreja, fez ele pregar o Evangelho profundamente. Sendo assim, ali na França, no sul da França, estava crescendo uma heresia dos cátaros albigentes. Albigentes por causa da cidade. Cátaros, que quer dizer puros, ou até mesmo impolutos. O que os cátaros diziam? Que é uma heresia. Dizendo que existe dois deuses. Um Deus bom e um Deus mau. O Deus bom é que cuida de tudo e que cuida da vida espiritual. A matéria é um Deus mau, Satanás, que ele cuida da matéria má, que é a nossa visão de mundo. Isso depois
vai desenrolar uma visão gnóstica. As práticas que nós fazemos aqui, de penitência, de oração e evangelização, nada vale. Porque já está dominado por Satanás, essa matéria já é por ele. Mas, ao mundo espiritual, há um Deus. Então, há uma diferença. Por isso que é uma heresia. Um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Sendo que Jesus seria um Deus e depois, no Antigo Testamento, um outro Deus. E as práticas de penitência, de oração, seriam nada em vão. Quem é espiritual, salva. Quem não é, e não se salva. São Domingos, depois de ordenado presbítero, foi falar ao Papa, para que o Papa pudesse permitir a ele evangelizar a Alemanha, que ele queria ir à Alemanha, que a heresia estava lá. O Papa disse, não, você vai ficar ao sul da França, para conter essas heresias. E ele pregava a verdade, a fé católica, começou num grupo grande e evangelizou, conseguiu, mas percebeu que a sua evangelização não estava sendo tão eficaz como ele gostaria e deveria. Numa das suas orações, ele fazia muita penitência, rezava bastante. Uma das suas orações, Nossa Senhora aparece para ele. Naquela época, no século XII, só existia a primeira parte da Ave Maria, a saudação angélica. Nossa Senhora dá a ele o rosário. Domingos, o dia do Senhor, cão feroz, a ordem dos pregadores do Evangelho. E Nossa Senhora lhe dá uma arma, o rosário. Então Nossa Senhora falou para ele, com essa arma converterá e exterminará esta heresia da igreja. Então, a arma, e ensinou a Domingos. E Domingos, em todos os lugares que iam, a pregação mariana e a pregação evangélica, dizendo a verdade. A verdade, só a verdade. Amados irmãos, hoje tem várias heresias dentro e fora da igreja. A metodologia é a mesma. Rosário, confissão e Eucaristia. Esse que Domingos fazia. Hoje ainda dá para pregar dentro da igreja. Hoje ainda dá para falar nas redes sociais. Haverá um tempo que nem isso faz. Nem isso é possível. Por quê? Acovardamento, crescem os maus. Precisamos ter a valentia de São Domingos e viver na verdade. Por isso que o padre sempre fala, estude. Não fique observando e ouvindo outras pessoas, além de você buscar na fonte. Padre, eu vejo uma homilia aqui e outra ali. Lindo, é bom, maravilhoso. Mas você reza isso? Mas você vai buscar na fonte? Porque o padre foi lá na fonte. Foi estudar, foi entender para você transmitir. Você precisa fazer o mesmo. Os Estados Unidos, que tem uma nação de liberdade para cá e para lá, tem as clínicas de aborto, mas você não pode pegar o seu terço, ir lá na frente da clínica do aborto e rezar o rosário. E se diz livre. Por quê? Eu rezando o rosário, eu aponto os iníquos que eles estão errados. E nós, com a nossa santidade, com o desejo de mudar, o desejo de alcançar o céu,
atrai a ira de quem não está na santidade, na vida correta com Deus. Eles apontam e vêm como lobos ferozes. Nós seremos vítimas daquela santidade que tanto estamos buscando. São Domingos foi diferente de Lutero. São Domingos, ele reformulou, mudou, reformou a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo como São Francisco de Assis. Não montou outra igreja e não fundou outra igreja. Que existe uma igreja só. Ele faz parte dos padres mendicantes, que vive extremamente a pobreza física e a pobreza espiritual. Tem-se tudo, mas quero ficar pobre para ganhar tudo em Cristo. São Domingos de Gusmão dormia 1 hora por dia. E dormia encostado no banco da igreja, para na hora despertar para salvar as almas. Muita penitência e oração. Que nosso Senhor levante mais São Domingos, para que possamos com Ele reinar na vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.